Bom dia a todos que estão presentes e aqueles que ainda virão. Hoje, digo a todos os presentes que hoje é um presente para todos nós, e especial para vocês, porque cada dia é um presente, e presente nós não desperdiçamos. Então aproveite esse presente que foi lhes dado hoje, e em especial, mais este presente que será acrescentado em suas vidas para somar e não para dividir. E para que possam aproveitar este presente, será necessário estar atentos em tudo que for dito hoje, neste momento e nesses minutos que passaremos junto, porque iremos meditar sobre a evolução constante, o caminho da liberdade. E eu, Mário Silva, eu estarei explanando sobre a evolução constante, o caminho da liberdade. E digo a vocês, a liberdade que nos move, e precisamos de estar atentos a todos os movimentos para que possamos ter esta liberdade plena em nossas vidas. E digo, a liberdade que nos move tem um imenso valor em nossas vidas. Um povo sem imaginação é um povo controlado. A liberdade começa na mente, na paixão e na ação diária de cada um. Vamos juntos descobrir como evoluir constantemente rumo à liberdade plena. Precisamos evoluir a todo instante e a todos os momentos da nossa vida. Por isso, nesse instante, eu digo, o que é a evolução constante? O que é a evolução constante em nossas vidas? Eu digo, a evolução não é destino, é o processo contínuo de transformação. A liberdade nasce na capacidade de cada um de se reinventar e agir com o firme propósito de alcançar o seu objetivo. A liberdade nasce na capacidade de cada um de se reinventar e agir com propósito. Temos exemplos de artistas que transformaram dor em criação e liberdade. Por isso temos que ser criativos e precisamos estar em evolução constante para que possamos alcançar a nossa liberdade plena. E digo, não podemos parar, não podemos ficar olhando para trás e ao mesmo tempo pensando na morte da Bezerra, porque há
a necessidade de evoluir. E quem fica olhando para trás não consegue enxergar à sua frente o caminho, a sua direção. E se correr, perde-se no caminho. E pode ser que tropece e não realize o seu sonho. Mas existe a necessidade de estar motivado. Existe sempre esta complexidade que é agir, estar em movimento, ser motivado. Porque é o combustível da sua jornada. O combustível da sua jornada é estar motivado rumo ao seu objetivo, que é a sua liberdade. Por isso você não pode parar. Você tem que continuar. E quando se para, existe um negativo, um eu negativo, dentro de cada um, que faz com que você comece a imaginar coisa. Por que é que o José conseguiu e eu não? O que será que há com ele? Eu luto tanto e não consigo. E ele, com pequenos movimentos, consegue resultado. E você não. Mas acontece que a chave que o José tem, você também tem. Apenas não aprendeu a usá-la no momento correto de sua vida. E enquanto olhamos para o sucesso dos outros, o sucesso nosso, a felicidade toca a nossa porta e nós não ouvimos, porque estamos preocupados com o sucesso dos outros e esquecemos o nosso. Então, existe a necessidade de mudar essa chave negativa para a positiva. Agora, seja positivo, certo? Sempre positivo. E pense coisas boas e procure melhorar. Porque nós temos que estar motivados. E eu digo, a motivação é o combustível da nossa jornada. É o combustível da jornada de cada um. E temos que ter a motivação como impulso emocional, biológico e social que nos move. Precisamos, não podemos esquecer que temos que estar motivado, em movimento. E nesse instante eu me recordo das palavras de uma pessoa que tenho grande admiração pelos seus esclarecimentos, pela a sua força, a sua garra de transmitir positividade a todos que querem vencer e querem ser grandes pessoas na sociedade. Lembro-me das palavras do professor Mário Sérgio Cortella, quando ele disse: procure ser uma pessoa melhor a cada dia. Mas para ser uma pessoa melhor, vocês precisam estar sempre evoluindo com pensamentos positivos rumo à sua liberdade. Isso não pode ser esquecido
na vida de cada um. E é preciso estar em movimento, sempre em movimento. E como manter a motivação viva dentro de nós, diante dos desafios cotidianos que surgem todos os dias. A vida é uma caixa de surpresa. Estamos aqui sem saber o que pode ser daqui a 10 minutos. É uma caixa de surpresa e nós temos que estar preparados para aquilo que costumam dizer, aquilo que der e aquilo que vier. Porque nós, cada um de vocês que estão aqui, são os artistas da sua própria vida. Tem que ser criativo. Vocês têm que ser criativos. Existe esta necessidade. Mas, ao mesmo tempo, temos que usar aquilo que muitos falam e que muitos dizem, a paixão. Mas nesse instante, eu não falo da paixão carnal, eu falo de uma paixão mais precisa, uma paixão que todos têm, mas confundem ela com o desejo carnal. E eu digo, nós temos que ter realmente desejo. Mas existem desejos que têm que ser repelidos, porque são negativos. E nós precisamos de ter o fogo da paixão, mas o fogo que alimenta a evolução e não a destruição, porque nós mesmos podemos destruir os nossos sonhos e nós precisamos de usar o fogo que alimenta o desejo, mas de evoluir, de conquistar e de nos libertar. É este fogo que precisamos ter dentro de nós. É esta paixão que alimenta e que faz com que todos os desejos se realizem e se tornem realidade e liberdade em nossas vidas. Por isso precisamos usar a paixão como energia que transcende e transcende o esforço e gera significado. Precisamos de usar a paixão como energia que transcende o esforço e gera significados. Isso tem que estar em nossas vidas constantemente, fervorosamente. Isto tem que fazer parte da nossa vida, essa paixão, o fogo que alimenta a evolução, o desejo de crescer, o desejo de se libertar, o desejo de conquistar. Temos histórias de pessoas que transformaram paixão em arte e liberdade. Porque a paixão temos que usá-la como motor para superar obstáculos e criar novos caminhos
em nossas vidas. É nas horas mais difíceis da nossa vida que temos que mostrar as nossas verdadeiras cores. Porque somos artistas da nossa vida. Nós somos os verdadeiros artistas da nossa própria vida. Mas temos que ser pessoas criativas, rapidamente, em alguns momentos. Por isso, nesse instante, eu falo da arte. A arte, porque eu disse que cada um é o artista da sua própria vida. E vocês são esses artistas. Estão aqui, mas são artistas da sua própria vida. Quem não crê que é um artista da sua vida, o seu sonho já está morto. Revive. Mude a sua chave negativa para positiva. Agora é sua hora. Mude a sua chave negativa para positiva. E eu digo, você precisa da expressão da liberdade interior. Porque precisamos de ter essa artimanha. Temos que ter essa artimanha e usar a arte como ferramenta de sobrevivência e emancipação. Temos exemplos, vários exemplos, exposições e performances que desafiam narrativas dominantes. A arte, quando usada corretamente, ela liberta o indivíduo e a coletividade. A arte, quando usada corretamente, esta é a arte que precisamos de usar. A arte que liberta o indivíduo e a coletividade. Esta é a arte. Porque existe muitas artes. Existe a arte da destruição, mas nós estamos falando na arte da evolução, da liberdade, da conquista, da felicidade. É esta que nós estamos querendo conquistar. Por isso, precisamos de ser realmente esses artistas, porque eu lhe disse a todos vocês no início, um povo sem imaginação é um povo controlado. Porque ele não tem liberdade. E vocês precisam dessa liberdade. E isso abrange todas as áreas. Não importa a sua função. Lógico, sou claro em dizer, até mesmo nos meus livros, eu, Mário Silva, falo muitas vezes em parábolas, porque nem tudo posso escancarar, porque existe certas verdades que doem e certas verdades que ferem, mas eu prefiro muito mais uma verdade dita do que uma inverdade pronunciada por aqueles que dizem ser
os defensores da nossa liberdade, dos nossos direitos. Mas eles não dizem, venha a nós. Eles dizem, sempre dizem, venha a mim, venha a mim, ao vosso reino nada. Então nós estamos diante de situações delicadas e precisamos realmente de usar essa criatividade, a nossa arte, porque somos artistas e precisamos superar obstáculo a cada instante, a cada momento, porque a vida sempre será, sempre, uma caixa de surpresa para todos nós. Todos gostariam de saber: quando será o meu último dia? Quando será? Mas se soubéssemos o que seria dos indefesos, por alguns, acabariam de sufocá-los, porque no último dia diria: perdoe-me todos pelos meus erros, porque eu não sabia o que fazer. Era uma pessoa inconsciente, mas esse direito não é nos dados, porque nem todos merecem essa compaixão e merecem saber qual será o seu último dia. Então viva hoje e viva cada dia como se fosse o último dia seu. Mas viva, viva com verdade e com firme propósito de iluminar não só o seu caminho, mas o caminho dos outros também. E tenha em mente que não deve correr, porque se correr, pode se perder no caminho e matar os seus sonhos e carreira. Não é pressa. Viver uma vida justa, sem parar, a passos largos, não é pressa, mas são significados em sua vida. E você deve de viver uma vida de significados. Você precisa construir um legado que seja lembrado e que outros não pensam: por que me lembrei disso agora? Foram tempos ruins. Mas quem constrói um bom legado é como aquela pessoa que sempre é vista como bons exemplos e que nos ilumina e mostra o caminho para que outros sigam, porque por ali não haverá abismo. Pode existir espinhos, mas também terá muitas flores, porque a vida, se tiver só flores, ela não tem sentido. É preciso que haja os espinhos, porque eles também ensinam a viver. Então, não se entristeça com as dificuldades, porque quando elas aparecem, ali se cria uma oportunidade.
Mas para isso tem que ser realmente o artista de sua vida, porque é nesse momento que você mostra as suas verdadeiras cores. É nesse momento que você mostra o seu brilho, porque você é estrela, você nasceu para brilhar e o mundo te espera com tua luz, porque o mundo precisa de pessoas brilhantes e vocês são elas. É por isso que vocês estão aqui. Vocês são essas pessoas brilhantes. E o mundo precisa da sua luz. Então brilhe hoje, amanhã, brilhe sempre. Brilhe sempre, todos os dias, porque o mundo vos espera. E digo a vocês, não podemos parar. Nunca, não podemos parar. E eu falei muito da imaginação, o poder de criar. Agora vamos direto para a imaginação. Imaginação. Este é o ponto essencial em sua vida. Imaginar, porque ninguém vive sem pensar. Todos precisam pensar, todos precisam imaginar. Sem pensar, vocês não teriam chegado aqui. Por quê? Vocês têm memória, vocês tiveram direção e vocês seguiram a sua bússola. Ali é o endereço. É lá que eu quero chegar. Então eu digo, a imaginação é o poder de criar o futuro. Porque nós estamos no presente. Nós estamos no presente e todo dia é presente. E o passado não volta. É como água na cachoeira, ela só cai. Ela não volta. E o que passou, passou. Hoje é um novo dia. E amanhã, o futuro é uma nova chance de você brilhar. O que você não conseguiu ontem e o que você não conseguir hoje, você vai precisar realizar no seu futuro. Mas o tempo, ele não espera, ele passa rápido, ele não espera, ele passa. Então, nem todos os sonhos talvez consiga realizar, porque o seu tempo é pouco. É pouco o seu tempo, mas esse pouco tempo que você tem, viva um propósito de realização, um propósito de iluminar, de brilhar e de provar para que veio, mas com verdade e com justiça, respeitando o direito do outro, porque o meu direito, ele começa quando termina o teu. E assim, sucessivamente, o seu começa quando termina o meu. Então respeite. Nunca cuspa em quem está embaixo da escada. É o maior erro de alguns que estão lá em cima, porque conseguiram chegar, conseguiram cursar uma faculdade, mas muitos estão lá embaixo, né? Com a unha nas pedras, nas paredes, tentando subir. E muitas vezes, alguns deles conseguirão subir. Por isso, não menospreze quem está embaixo, porque às vezes acontece coisa em indústrias, escritórios, enfim, hospitais, de pessoas que se acham
tão grande. Mas, por menor que seja, e aquele que sabe tão pouco, eu digo, ele sabe, muitas vezes, muito mais do que eu. E digo por quê? Vou prová-los por quê? Einstein, o grande cientista que inventou a vacina de poliomielite, quando na escola começou a frequentar, o professor chamou o pai dele e disse: leva esse menino embora. Esse não aprende nada. A cabeça dele não ajuda. Não existe chance para esse garoto. Anos depois, aquele mesmo professor teve que engolir a seco, ele recebendo o prêmio Nobel dessa invenção, que beneficiou e que ainda beneficia a humanidade. Não digo a sociedade, beneficia a humanidade. Quantas e quantas crianças não foram salvas por essa vacina? Por um garoto que foi menosprezado. Muitas vezes, olhamos para uma pessoa e vemos ela como quebrada, mas muitas vezes não falamos a linguagem que ela ouve. Não falamos a linguagem que ela ouve. Se falarmos, ela entenderá e ela aprenderá. Ele mesmo, o próprio Einstein, com toda a sabedoria, com toda a inteligência, depois de receber esse prêmio, ele foi contratado em uma universidade. Mas não ficou. Não por falta de capacidade, porque ele assimilou e assimilava o impossível, mas ele não conseguiu transmitir o que sabia. Isso não quer dizer que ele era quebrado, porque ele já tinha provado a sua sabedoria, a sua inteligência e que ele era capaz. Simplesmente, muitas vezes não falamos a linguagem que a pessoa entende e quer e precisa ouvir, mas ninguém é quebrado. Temos que falar a linguagem dela, então não menospreze o seu semelhante. E digo a vocês, existe a necessidade de imaginar. E imaginar é assumir o próprio poder de abrir caminhos inéditos. Foi o que Einstein fez. Ele abriu caminhos inéditos que muitos cientistas, muitos outros que estavam muito à frente dele, conhecido, renomado, não conseguiram fazer. Mas ele fez. E ele provou aquilo que ele fez. E digo, a criatividade, temos que usá-la como resistência e transformação social. Precisamos de fazer isso. E nesse instante, eu falo de duas pessoas importantes também em nosso Brasil, verdadeiros artistas, a qual tenho também grande respeito. Escolhi
esses dois para falar deles, mas vou explanar somente um. Primeiro deles, Luiz Carlos Vasconcelos, e o segundo, Russo Passapusso, em Memória, Corpo e Criação. Russo Passapusso, um cantor e compositor, nortista, mas um grande cantor. Hoje, temos vários artistas, vários cantores, que perdemos até a conta desta gama. Mas falo daqueles que inspiraram uma sociedade. Principalmente Luiz Carlos Vasconcelos, um homem que cursou arte cênica, que trabalhou por vários anos em um circo. Sua profissão, palhaço. Ele era um palhaço. Por que falar desse palhaço? Porque ele era palhaço. E digo, aquela pessoa que fez muitas crianças sorrir, aquela pessoa em que, durante vários anos de sua vida, levou alegria e transformou tristeza em sorriso. E digo, um homem que muitas vezes pintou a face para fazer graça, mas não conseguia pintar o seu coração. E nenhum deles, nenhum palhaço, pinta o seu coração, mas é um personagem. E muitas vezes em nossas vidas, esse personagem está dentro de nós. Muitas vezes, o personagem do palhaço está dentro de nós. Como? Porque Luiz Carlos Vasconcelos, o palhaço, que fez muito sorrir, fez crianças sorrir, fez adultos transformar tristeza em descontração. Assim, ele levava para casa o seu sustento. Mas aquele palhaço era um palhaço que fazia sorrir, mas muitas vezes por dentro sangrava e sentia vontade de chorar. Assim é nossa vida. Às vezes disfarçamos, quem sabe, pela nossa própria família, para ver nossos filhos sorrir, para ver a esposa alegre, mas por dentro estamos chorando, mas sorrindo, para não demonstrar a tristeza nem a amargura, mas precisamos ser artista, ter essa imaginação. Eu tenho que passar a impressão que eu estou bem e vou sorrir para a tristeza, porque assim eu consigo vencer. E assim somos nós. E é no momento em que aparece a dificuldade. Nós não podemos ver derrotas, mas ter em mente que é uma oportunidade de criar, de crescer e de vencer e de mostrar as nossas cores. Esta é a grande realidade da nossa vida. Mas, para que tudo isso aconteça,
tudo isso esteja em movimento, existe a necessidade primordial, que é a ação. É a ação em nossas vidas. E precisamos estar atentos e em ação, transformando sonhos em realidade. Por mais difícil que seja, vamos transformar nossos sonhos em realidade. A liberdade exige ação concreta, persistente. E é com pequenas ações diárias que construiremos e constrói grandes mudanças e grandes sonhos. Eu digo, precisamos ter sempre, constante, iniciativas que mudam realidades pessoais e coletivas, não só de uma pessoa, mas de várias, com a nossa ação e a nossa decisão, porque somos luz e precisamos de brilhar, porque para isso viemos e cada um é uma estrela. Não importa o seu tamanho, o que importa é que você é único. Você é único. Não existe outro igual. Você é único. O seu tamanho não importa, mas a sua qualidade importa muito na sociedade. Por isso, depende muito da sua iniciativa, porque existem exemplos de iniciativas que mudaram realidade pessoais e coletivas em várias situações. Então não se pode parar, não se pode desanimar. E nesse instante, vou fazer uma conexão entre motivação, paixão, arte, imaginação e ação. Como esses elementos se alimentam e potencializam a evolução constante. A importância do equilíbrio para uma vida plena e livre. Então, nesse instante, eu faço uma pergunta a cada um de vocês, a cada um. Eu pergunto: façam um exercício prático para vocês, na sua mentalidade, imaginando, pensando. Faça um exercício para identificar seu combustível pessoal para a liberdade. Será que você já está pronto para a sua liberdade? Depois de tudo que ouviu, você já está pronto? Porque nem tudo que foi dito você reteu. Mas vamos fazer uma combinação a partir de agora. Porque eu vou fazer uma recapitulação dessa situação e daquilo que foi dito. Anote o que ressoar com você, o que você precisa fazer para conseguir a liberdade plena. O que você precisa fazer? Porque na nossa vida
Não existe facilidade. Tudo é conseguido, tudo é conquistado com luta. E eu digo, o obstáculo sempre existirá. Por isso eu digo, precisam estar preparados para os obstáculos na jornada da liberdade. E muitas vezes eles existirá na vida de cada um, sem exceção. Não existe herói. Existe aqueles que vencem as dificuldades. Por quê? A dúvida, insegurança e medo, conformismo, a pressão social, como barreiras comuns em nossa vida, pode destruir os nossos sonhos. Mas existem estratégias para superar bloqueios internos e externos. É a importância do autoconhecimento e da resiliência que deve existir na vida de cada um. E eu digo, a liberdade, na prática, temos exemplos inspiradores de artistas brasileiros que usaram a criatividade para emancipar comunidades. Nós temos esses exemplos. Empreendedores que transformaram paixão em impacto social. Movimentos culturais que resgatam ancestralidades e autonomia. Então eu digo, a evolução constante no mundo corporativo e pessoal, a motivação e a paixão como diferenciais competitivos, a arte de reinventar, se profissionalmente em tempos de mudança, porque é constante essa mudança. E eu disse lá atrás, a vida é uma caixa de surpresa, a cada momento uma novidade, a cada momento. Nós precisamos ser constante nessa evolução rumo à nossa liberdade. Casos de sucessos que ilustram a ação transformadora. E digo, o papel da educação e da cultura na liberdade, educação artística como base, a emancipação real, a importância de cultivar a imaginação desde a infância, como a cultura fortalece identidades e liberta narrativas. Porque eu falei lá atrás, parece que aqui vão ficar perdidos na conservação de alguns templos culturais antigos, restauração, tudo isso está dentro do papel da educação cultural. Então aí começam a assimilar alguma coisa daquilo que foi dito até aqui. E digo a vocês, ferramentas para cultivar a evolução constante, técnicas de autoconhecimento para manter a motivação, práticas criativas
para estimular a imaginação e a paixão. Como planejar ações concretas para o crescimento contínuo. E eu digo, o impacto da evolução constante na sociedade. Indivíduos livres geram comunidades mais justas e coletivas. E eu disse lá atrás, estou fazendo uma recapitulação. Eu disse lá atrás, um povo sem imaginação é um povo controlado. Então eu digo, a arte e a imaginação como força de transformação social. Convite, responsabilidade e coletiva pela liberdade. Existe a necessidade de estar sempre unido e com um objetivo coletivo. Porque nós precisamos da sociedade. E digo de uma forma mais clara, uma andorinha sozinha não faz verão. Por isso que vocês estão aqui, juntos, sozinhos, não faz verão. O que um ouviu e guardou, o outro ouviu, mas não guardou. Mas existe a coletividade. Então eu digo, precisamos, a cada instante e a cada momento, estar preparando-se para a ação. O despertar do protagonismo. Como assumir o controle da nossa própria história. A importância do protagonismo na construção da liberdade. E podemos dizer, o seu futuro livre e em evolução. O seu futuro livre e em evolução. Eu digo para vocês que precisamos ter essa convicção da evolução rumo à liberdade, que será o seu futuro livre e em evolução. Desafios sempre haverá. Sempre haverá desafios. Mas desafios atuais, existirá a necessidade da evolução. O mundo constantemente ele muda em rápida transformação e exige adaptação. A liberdade como resposta à complexidade e incerteza. Por quê? Não temos a certeza constante. Dentro de um dia, pode haver várias mudanças. E nós precisamos, como resposta à complexidade e incerteza, usar como uma arma que nós temos a paixão e a imaginação, que pode ser a bússola nesse cenário. Precisamos de usar, porque nós temos essas ferramentas. Nós temos. E precisamos de usá-la. E digo, o caminho da liberdade é uma jornada viva. Vamos fazer uma recapitulação dos pilares: motivação, paixão, arte, imaginação e ação. A evolução constante.
como escolha diária e compromisso pessoal, a liberdade como conquista que se renova a cada passo. E digo, nesse instante, nós, todos nós, vocês, precisam ser, a todo instante, o artista. Então seja o artista da sua própria vida. Inspire-se a criar, imaginar e agir com coragem e paixão. A liberdade está em suas mãos, prontas para ser conquistada. Criar é rebeldia, imaginar é assumir o próprio poder. E digo, nesse instante, a liberdade em evolução. A verdadeira liberdade é a arte de evoluir sem medo. Hoje não termina uma palestra. Não é uma palestra que termina, mas hoje começa uma decisão, a sua decisão. Leve com você a coragem de agir, a ousadia de criar e a força de viver o seu propósito. Se você acredita nisso, celebre esse momento, celebre a sua vida, celebre o seu próprio passo, o seu próximo passo. A vitória depende de você, a sua liberdade depende de você. Seja o artista da sua própria vida, com motivação, paixão, arte e ação. Uma salva de aplauso para quem escolhe vencer, avançar. A vitória é sua. E nesse instante eu digo, eu levo comigo, em meu coração, esta alegria e o prazer de que todos que estão aqui serão vitoriosos. O meu abraço a todos.